Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro, antes do final de semana, um dia cheio de notícias. E para isso a gente chama direto Lucas Abate com informações sobre a prisão de um dos chefes do tráfico em Porto Alegre. Ele, Lucas Abate, chefe do tráfico na Vila Cruzeiro. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. E esse criminoso, alvo dessa operação, atuava principalmente na região ali do Postão da Cruzeiro, uma área de posto de saúde, onde a comunidade, os moradores da Zona Sul precisam usar bastante, e era justamente nesse ponto que o alvo da operação atuava. Além dele, outras 4 pessoas foram presas e uma grande quantidade de drogas foi apreendido. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Ok, até já, obrigado, Lucas. E o falso advogado golpista atacou de novo, gente. O destaque direto da redação com ele. Bom dia, Guilherme Roquete. Bom dia, André Har, bom dia a todos. Pois ele não para, esse cidadão aí de proporções um tanto quanto fora, né? O que eu vou te dizer, André? Esse cidadão aí não parou de atacar, não. Ele agora resolveu atuar lá na região central do estado e todos os detalhes a gente vai explicar aonde foi que ele andou atacando, o que ele andou fazendo, porque ele já andou aqui em Porto Alegre, já andou no litoral norte, já andou em Gravataí e agora foi lá para Santa Maria e daqui a pouco a gente conta o que aconteceu com ele, André. Em seguida, fazendo um arrastão pelo Rio Grande do Sul, fazendo um passeio, e aí, agora atuando em Santa Cruz, parece que em Santa Maria também já andou visitando os moradores lá da cidade. Na verdade, os moradores não, o comércio lá da cidade. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, em seguida nós vamos falar sobre a investigação, o inquérito policial que foi aberto para investigar o desaparecimento de 3 cães, que repercutiu muito em Capela de Santana, aqui pertinho no Vale do Caí. Eles viviam no pátio da prefeitura e tem uma imagem que mostra um veículo da prefeitura transportando os animais para algum local. Já já nós vamos falar sobre este assunto. São cães de rua, chamados cães comunitários, né? E em seguida, portanto, a gente vai trazer as informações aonde foram parar esses cãezinhos. Em seguida, os detalhes, agora 11 horas e 34 minutos. Eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Hoje é 1º de outubro e começa um dos meses mais alegres, coloridos e de pura diversão do ano, que é o mês das crianças. E a Biscoito Zezé é a cara dessa data, é ou não é verdade? Porque ela conecta gerações há mais de 50 anos, trazendo o carinho que vem de família através do sabor dos seus produtos desde a nossa infância, é ou não é verdade? E o mês das crianças merece os produtos que a criançada mais ama, não é verdade? E a Zezé tem os lanchinhos, eu já deixei aqui para mostrar para vocês. Olha só a praticidade, pequenininhos assim, ó, com os biscoitos favoritos de todos. Só que num tamanho especial para acompanhar as crianças nos estudos. Dá uma vontade de comer, não é verdade? Tem também os salgadinhos, o Tex-Mex, tá aqui, ó. Já deixei aqui, ó, Tex-Mex. Olha só, esse é de requeijão, olha aqui, tá vendo? Aí tem o Bacon Z, tá aqui ele, tá aqui ele, tá aqui ele, olha só. Não, Tex-Mex presunto. Gente, é tanta variedade, é tanto produto. Bom, a criançada, como sempre, né, adora devorar enquanto assiste os desenhos do Bom Dia e Companhia aqui no SBT. Tem também o pão de mel, esse aqui. É uma delícia que todo mundo já conhece, o pão de mel. Puro chocolate. Olha, a gente come, parece que foi feito na hora. É incrível. Opções não vão faltar para a diversão no mês da criançada, esse mês tão especial. Biscoito Zezé, sabor que conecta gerações. A família Zezé, o nosso grande abraço. Lembrando que há mais de 50 anos veio lá de Portugal e está em Pelotas, no sul do estado, distribuindo estas delícias de biscoitos, não só para o Rio Grande do Sul, mas para fora do estado, em outros estados e também para fora do país. E, como hoje, nós temos um colega muito querido que está de aniversário. Coloca a imagem aí, o Jorginho. Cadê o Jorginho? Grande Jorginho, nosso colega muito querido. Eu, junto com os meus colegas, vamos presenteá-lo com esse presente aqui, ó. Uma sacolinha com diversos produtos da Zezé. Jorginho, um colega muito querido de todos,
um cara que sabe cuidar muito bem de todo mundo aqui na TV. Receba o nosso abraço, o nosso carinho nesse dia do teu aniversário e daqui a pouco vem aqui na porta do estúdio pegar o teu presente, uma sacola. Tá assistindo o jornal, sim, tá acompanhando a gente, Douglas. Tá acompanhando, Ele tá aqui, falei com ele há pouquinho e em seguida... Não, tá trabalhando não, porque eu disse pra ele, fica atento porque a gente vai fazer uma homenagem pra ti. Um presente muito grande, recebendo uma sacolinha da Biscoito Zezé nesse teu aniversário. Jorginho, um grande abraço de todos nós. E depois da pandemia, um abraço, né, pessoalmente. Receba toda a nossa alegria nesse dia do teu aniversário. Parabéns, Jorginho. Grande abraço. Muito bem, vamos mudar de assunto, gente. Olha só. Atenção, novidades sobre aquele latrocínio, ou seja, roubo com morte que aconteceu semana passada aqui em Porto Alegre. Fazendo uma semana, né? Foi quinta-feira que fez uma semana ontem. Atenção, porque a polícia identificou 3 suspeitos de envolvimento no roubo de um celular que provocou a morte de uma jovem, 20 anos de idade. Estava no primeiro emprego numa loja no shopping. Este crime aconteceu nesta parada de ônibus, do lado do hipermercado Big, aqui no Shopping Sul. O colega Guilherme Roquete, que hoje está na redação com a gente, nos traz os detalhes do que foi apresentado agora pela polícia, né, Guilherme? Pois é, André. Bom dia para ti mais uma vez. O que aconteceu agora, André? Já se tem, então, a identificação dos 3 envolvidos nesse crime bárbaro que tirou da Cristiane aquilo que ela tinha de mais precioso, tirou a vida dela, a vida da Cristiane por causa de um telefone celular. Pois bem, André, esses 3 cidadãos aí, eles são do Campo da Tuca, aqui em Porto Alegre, na Zona Leste, segundo a polícia. 2 deles chegaram a ser flagrados pelas câmeras de segurança, essas imagens que nós estamos vendo aí. A terceira eu vou contar daqui a pouquinho quem ela é, mas antes, deixa eu te dizer que os 2 tiveram a prisão preventiva decretada, esses 2 que aparecem correndo, eles são os homens que aparecem nessas imagens aí, mas ainda estão foragidos. De acordo com a polícia, eles já têm, olha só, olha a fichinha aqui, ó, tipo esse bolinho de papel que eu tenho aqui na mão, ó. Que absurdo. Tá? Uma fichinha, tipo esse bolinho aqui, ó. Já tem histórico por tráfico de drogas, receptação e também furto. E a terceira pessoa, pois bem, ela é uma mulher e, segundo a polícia, ela estaria ao volante do Fiesta Prata, que teria levado esses 2 aí para ir lá e, ó, passar, fazer a limpa na turma que estava na parada de ônibus, André. Guilherme, esses 2 que ainda estão sendo procurados são aqueles que têm 20 e 21 anos, é isso? São jovens, gente. Jovens. Sim. Jovens, a mesma idade da vítima. Vejam, 20 anos de idade. Fazendo o que fizeram. E aí o que revolta a gente é o seguinte, é a capacidade de tirar a vida de alguém porque ela ficou nervosa ou no momento não conseguiu pegar o celular na hora que eles queriam e aí fizeram isso, deram um tiro no peito. Mataram esta jovem com um futuro, queria ser jornalista, estava trabalhando, né, no shopping para conseguir juntar dinheiro e voltar aos estudos, quer dizer... É algo inaceitável, Guilherme. Pois é, André. E a terceira pessoa, então, que é esta mulher de 32 anos, já foi identificada. Ela estava dirigindo o Fiesta Prata dos criminosos, que inclusive, André, foi identificado por causa de um detalhe. Ele estava com uma sinaleira traseira queimada. E aí, olha aí o detalhe, ó, estava com uma sinaleira traseira queimada e isso facilitou, então, que a polícia encontrasse esse carro. A gente pode ouvir o que disse a delegada Luciana Smith a respeito disso, porque essa delegada da 20ª Delegacia, então, a delegada Luciana, que está à frente de toda essa apuração. Eles fizeram uma separação e ela permaneceu com o veículo, né? Então, o carro, na verdade, estava na posse dela a todo momento. Quando nós fomos intimar o ex-marido, nós chegamos lá e, para nossa surpresa, nós encontramos ela com bagagens dentro do veículo do pai, o que dava tudo a entender que ela estava, diante de todo o contexto, ela ia sair em fuga. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, faltando 19 para o meio-dia. O SBT Rio Grande contando agora detalhes do que apresentou a polícia a respeito da investigação sobre a morte dessa jovem de 20 anos que aconteceu na quinta-feira da semana passada numa parada de ônibus. Depois de trabalhar, foi para a parada de ônibus para ir para casa, morava com a mãe e o irmão. Recentemente tinha perdido a avó
recentemente perdido a avó, e ela que voltava ao trabalho, né? Tinha voltado a trabalhar porque queria juntar dinheiro, queria estudar, queria ser jornalista, tinha um futuro pela frente e, infelizmente, esta tragédia. Lembrando, né, Guilherme, que não foi a primeira vez que ela foi atacada nesta mesma parada de ônibus. Pelo contrário, cerca de 2 meses atrás, já tentaram assaltá-la, ela conseguiu recuar e ela dizia pro irmão, pra mãe, pra família que tinha muito medo porque este era um ponto que, né, era um risco aí para quem ficava nessa parada de ônibus, Guilherme. Tanto que muitos funcionários, eu tive na parada semana passada, André, e muitos funcionários ali do shopping, do próprio hipermercado, antes de saírem, eles não iam para a parada direto. Eles ficavam atrás da grade, depois, do outro lado. O próprio motorista... Quando o ônibus se aproximava, aí é que eles desciam e iam para a beira da rua. O próprio motorista já sabia que a parada estava vazia, mas sabia que estava todo mundo escondido logo ali adiante. Exatamente. Né? Porque todos tinham medo e, por precaução, estavam escondidos. Bom, esses dois então, Guilherme, seguem, né? A polícia segue na caça a eles. Sim, os dois estão foragidos, mas deixa eu te falar agora do como é que a polícia chegou até ela, porque o celular em que essa mulher tinha, ela continha mensagem, esse telefone, ele continha mensagens de texto, então que ligavam esta mulher aos 2 jovens assaltantes. Mas agora, André, um desses dois, que seria o responsável por atirar contra a Cristiane, né, e ter cometido esse crime bárbaro, ter tirado a vida da Cristiane, já é um velho conhecido da Brigada Militar. A gente vai ouvir então o que diz a Brigada Militar a respeito desse cidadão aí. Em 2016, enquanto menor, ele foi preso pela Brigada Militar em um roubo a pedestre, que se transformou em tentativa de latrocínio, onde ele desferiu várias facadas na vítima, que não quis entregar o telefone celular. Ano passado, mês 4, nós prendemos ele por roubo a pedestre, foi solto esse ano, em fevereiro, né? Agora parece que acabou com esse, tudo indica, né, que tenha agora conduzido a essa tragédia. Pois é, Guilherme, aí a gente volta no tempo e fica pensando se lá no início, né, tivesse esse caso especificamente desse criminoso, jovem, muito jovem, já tinha tentado matar uma pessoa, isso com 21 anos de idade, gente, 21 anos de idade. Então ele tinha o quê? 18, 19 anos de idade quando tentou matar alguém. E aí a gente fica pensando, se nós tivéssemos, né, um sistema que recuperasse essas pessoas, que deixasse sim fora de liberdade, né, deixasse preso, sabe-se lá se tantas outras vítimas, né, teriam sido preservadas, gente. Isso é uma obviedade, André, mas infelizmente não é assim que acontece. É porque a gente fala aqui na TV que muita gente, né, tem a caneta na mão, pois eu te digo que tem gente que tem isso aqui, ó, chave na mão, tá? Porque a decisão, ela abre a porta do presídio para quem cometeu o crime. Simplesmente as decisões, baseadas muitas vezes nas leis frágeis que a gente tem, abrem as portas dos presídios e deixam saírem essas pessoas que já cometeram crimes. A gente perdeu a vida, então, da Cristiane, essa jovem de 20 anos que tinha o caminho inteiro mesmo, como tu já disseste, André, pela frente, uma jovem que queria ser jornalista. Ela estava com mais ou menos 8 pessoas na parada de ônibus naquela noite. Todas elas foram surpreendidas por esse assalto, porque quando eles chegaram ali, André, eles não chegaram ali, como tu costuma dizer, oferecendo um biscoitinho da Zezé. Eles chegaram ali de arma em punho. Chegaram ali, ó, passa o telefone celular, manda aqui pra mim. O que é isso, gente? Tu imagina só a tensão que fica. E a própria Cristiane realmente ficou tensa. Não conseguiu tirar o telefone celular de dentro da bolsa. Mas isso acontece. E foi baleada, só que ela não teve o celular levado. O celular dela ficou. Só que isso acontece, Guilherme, quer dizer, eu lembro que uma vez a polícia, e sempre orientam, né, pra gente não reagir, quer dizer, a gente tem que sair de fato com um manual e como se comportar durante um assalto, e mesmo assim é apenas uma tentativa, né? É uma tentativa da gente conseguir, né, conduzir a situação da melhor maneira, não reagir. Agora, pensem bem. Quer dizer, o susto, a maneira como já chega o criminoso em cima de ti. Quer dizer, a pessoa se assusta, a pessoa tem medo, a pessoa se atrapalha de fato.
Claro. A pessoa não está habituada, mesmo por mais que muitas pessoas já tenham sido assaltadas, ninguém se acostuma com isso, sabe? Isso é uma afronta à vida da gente, é uma afronta à nossa liberdade, né? É um desrespeito. E uma pessoa com uma arma na mão, então ela se sente toda poderosa em fazer o que quiser. André, eu vou te dizer uma coisa, eu já trabalhei aqui no SBT num período de madrugada em que eu saía daqui às 3 da manhã. O meu medo não era sair daqui do morro e chegar. Aliás, o meu medo não era sair do morro. O meu medo era chegar na minha casa. No momento em que eu chegava, apertava o botão do controle remoto e tinha que entrar numa garagem fechada. Eu tinha uma Paraty na época, mandei tapar na película, mas assim, apenas para ter eu uma sensação de segurança. Porque, olha, eu vou te contar, é muito difícil a gente não sair apreensivo na rua assim. Não, e a gente sai na rua, o que acontece? Em casa a gente já se preocupa, mas aí tu vai sair, tu tem que sair, tu já tem que cuidar se na calçada não tem ninguém na hora do portão eletrônico para ver se ninguém vai entrar. Se tu vai parar numa sinaleira, já é perigoso. Se alguém está esperando o aplicativo, como nós mostramos o caso, né, das imagens de 2 mulheres aqui em Porto Alegre aguardando o aplicativo durante o dia, lá na Zona Norte, lá no Monserrat, Bela Vista, para o assaltante, desce do carro, se avança. Quer dizer, a gente tem que cuidar tudo constantemente o tempo inteiro. Quer dizer, a gente sai na rua, é assim, ó, alguém se aproxima, né? Agora tem mais a pandemia, mas alguém se aproxima, tu já tá saindo correndo. Quer dizer, é uma situação completamente fora da realidade, fora do normal, um absurdo. Aí tu viaja para outros países, a gente fica andando com medo de todo mundo. E às vezes até pergunto, mas está tudo bem contigo? Ou tu entra num supermercado, como já aconteceu com colegas, entra no supermercado, a pessoa já abre a sacolinha para mostrar o que não tem nada, né? Aí o recepcionista diz, mas o que tu tá fazendo? Não, tô mostrando que não tem nada. Não, que isso? Né? Entra. Exatamente. Entra até porque se tu levar alguma coisa, todo o nosso sistema eletrônico ele capta, né? Também tem isso. Mas é assim, a gente vive com medo de tudo, mostrando que aqui a gente se obriga a mostrar que a gente não é o criminoso. É ou não é verdade? É verdade, André. E eu sinto muita diferença, por exemplo, quando eu saio daqui agora, claro, faz muito tempo que eu não vou lá para o Uruguai. Não, aqui no Uruguai, ali na minha casa, né? Do lado da minha casa, né? Em Jaguarão. Porque eu costumava fotografar muitas vezes, então eu saía lá no Uruguai com a câmera aqui, junto comigo, a tiracolo. E saía sem problema nenhum. De noite, voltava para o lugar onde eu estava, porque eu terminava as fotos que eu queria fazer à noite, voltava para casa com toda tranquilidade. Vai ver se a gente consegue fazer isso aqui, André. Vai ver se a gente vai lá na orla com a câmera, com uma Canon Não, ainda mais que o celular, pelo amor de Deus, o celular hoje é um dos focos principais da criminalidade. Seguimos adiante, daqui a pouco a gente volta a conversar. Guilherme Roquete, 11 horas e 48 minutos. E atenção, um armamento de guerra apreendido pela Polícia Rodoviária Federal aqui na Freeway. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias aqui no SBT Rio Grande. Um fuzil calibre 5.56, 2 pistolas 9mm, um revólver e mais de 100 cápsulas de munição foram encontradas em um carro. O armamento estava escondido no painel de um Mercedes que transitava no trecho de Gravataí da Freeway, em direção a Porto Alegre. 2 homens de 23 anos estavam no carro. Um deles já com antecedentes. Os 2 foram presos. Eles disseram à polícia que foram pagos para transportar as armas de Santa Catarina para a região metropolitana de Porto Alegre. 5 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de drogas na região da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Um deles seria o líder do tráfico na região. 14 quilos de maconha, 5 de cocaína e mais uma quantidade de crack foram apreendidos. Segundo a polícia, o grupo era responsável por comandar a venda de drogas em um ponto de tráfico próximo ao postão da Cruzeiro. Os presos já foram encaminhados à cadeia. E é sobre esse assunto que a gente volta a conversar com o colega Lucas Abate a respeito desta prisão. Prisão que aconteceu de traficantes que vendiam drogas aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Não é mesmo, Lucas Abate? Lucas, ajusta o teu microfone. Na Zona Sul, agora André, sim. mais precisamente Lucas, na região conhecida ali como região do Postão da Cruzeiro, na Vila Cruzeiro. Uma região bastante... Oi, Lucas, a gente está com um problema de atraso, isso. A gente está com o chamado delay. Oi, André, agora sim, estão me ouvindo? Agora sim. Essa prisão aconteceu da liderança do tráfico de drogas na região. Tá, a gente vai ajustar a ligação, Guilherme.
porque nós temos aqui uma questão... O delay, ele incomoda um pouquinho, porque às vezes a gente nem sempre está preparado por ele. Mas a gente pode contar um pouco dessa história aí, André, por aqui pela redação, porque o que acontece? A Polícia Civil, ela já estava investigando esse caso, e esse cidadão, o líder da quadrilha, que o Lucas vai nos adiantar depois com mais detalhes, eu vou tomar a liberdade aqui já de adiantar algumas informações para o que ele vai nos apresentar depois, é realmente uma das lideranças aqui perto do SBT, na região da Vila Cruzeiro. Ele atua nas proximidades ali do postão da Cruzeiro. Só que tem uma disputa entre traficantes nessa região. E o que acontece, André? A droga era trazida para cá, para a região, para cá, para o postão da Cruzeiro, desde lá de Sapucaia. Então eles tinham um depósito também e ficavam nesse leva e traz aí na região. Seriam 2 quadrilhas atuantes aqui no entorno, e isso tem deixado inclusive os moradores apreensivos, André, porque o que acontece? Ali na região são 2 grupos diferentes, então um não pode chegar num posto e o outro não pode chegar no outro posto de saúde, porque os 2 são de regiões rivais. Olha a que ponto a gente chega, André, de um cidadão não poder acessar, por exemplo, o seu serviço de saúde, não poder ir para o colégio, talvez, porque ele mora numa região de uma determinada quadrilha, enquanto o outro líder lidera o outro lado onde ele precisa ir. É o cúmulo, e isso não acontece fora daqui nem longe daqui. Tá aqui do meu ladinho, embaixo, no postão da Cruzeiro. A gente, agora sim, eu acho que conseguimos o contato com o Lucas, né, Lucas? Pode seguir. Lucas. Oi, André. Eu não conseguia falar com vocês, mas estava ouvindo e muito bem observado pelo Guilherme Roquette essa situação que acontece não só na região da Cruzeiro, como também em outros pontos aí de Porto Alegre, da região metropolitana, que são dominados pelo tráfico de drogas, em que muitas vezes os moradores se tornam reféns dessa liderança. Antes de a gente falar sobre essa liderança, André, só vou mostrar rapidinho aqui, o Cristiano vai mostrar pra gente a apreensão de drogas. Maconha, uma grande quantidade de maconha, cerca de 15 quilos, e também de crack. Tudo isso que seria vendido por esse traficante que atua naquela região conhecida como do Postão da Cruzeiro. E até para falar sobre essa questão envolvendo a comunidade, os moradores daquela região que muitas vezes estão em áreas que ficam divididas, né? Uma parte pertence a um grupo, outra parte é dominada por outro. A gente já conversa com o comandante do 1º Batalhão. Coronel, qual a importância dessa prisão, dessa liderança do tráfico de drogas, até para dar mais tranquilidade aos moradores ali da região do Postão da Cruzeiro? Bom dia, obrigado por conversar com a gente. Bom dia. Realmente essa prisão, essa ação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar tem uma alta repercussão dentro daquela comunidade, pois foram prendidas as lideranças do tráfico de drogas na região. É algo que impacta diretamente na vida do cidadão e com certeza trará mais tranquilidade para as escolas, para o comércio, para os moradores daquela área. Coronel, o Guilherme Roquette, nosso colega lá no estúdio, estava relembrando que até recentemente teve uma situação em que moradores de uma determinada área da Cruzeiro evitavam ir até o postão por medo, daqui a pouco, de cruzar com traficantes que seriam de um território rival. Hoje, como é que fica essa situação e também como é que essa prisão impacta nesse tipo de relato? Sim, existem 2 grupos criminosos que atuam na região e um deles hoje está preso, né? Então foi preso a liderança, foram presos os gerentes do tráfico da região e se espera que não ocorram mais o que reduza a incidência de crimes dessa natureza no local. André, Guilherme, então percebam a importância desse tipo de ação para os moradores ficarem mais tranquilos com toda essa situação. Daqui a pouco tinham medo de transitar entre uma parte e outra do bairro, e hoje a liderança, o homem que comandava aquele espaço ali próximo ao Postão da Cruzeiro, está preso. Não só ele, como outras 4 pessoas foram presas também, todas em flagrante nessa ação, que resultou nessa apreensão de drogas aqui que a gente está mostrando. Maconha e também crack, mas o mais importante de tudo isso foi a prisão dessas agora 5 pessoas que estão atrás das grades, André. Muito bem, agora faltando 5 para o meio-dia, estamos mostrando aí mais uma apreensão de drogas. Como é que foi feita essa apreensão aí, Lucas? André, vamos fazer o seguinte, vamos chamar já para conversa o delegado Alencar Carraro, que fez essa investigação. Delegado,
onde foi feita a apreensão e também quando e o que totalizou aqui dessa apreensão. Muito bom dia, Lucas, bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham. É importante que a gente relate um cenário à comunidade. Hoje é uma realidade a atuação conjunta das diversas forças policiais, sobretudo Polícia Civil e Brigada Militar. A terceira DIN DENARC, juntamente com as outras delegacias, estão atuando incessantemente no combate ao narcotráfico em localidades extremamente conflagradas, como é o caso do Postão da Cruzeiro, para que as comunidades possam então manter o seu dia a dia, as suas rotinas. Há aproximadamente 45 dias, então, a terceira DIN DENARC, junto com diversos batalhões, o setor de inteligência do Comando de Policiamento da Capital, do 1º BPM e o 33º BPM Sapucaia do Sul. Então nós começamos a investigar, a monitorar alguns indivíduos, sobretudo a liderança do local conhecido como MK. Esse indivíduo então estaria residindo no município de Sapucaia e foi apurado também que uma residência no bairro Restinga estaria sendo usada no tráfico de drogas. Então as drogas viriam do município de Sapucaia do Sul, seriam levadas até a Restinga, onde elas eram fracionadas e depois eram entregues no Postão da Cruzeiro. Nesse local, então, há um ponto de venda de drogas historicamente conhecido, ligado à facção criminosa com origem no Vale dos Sinos. E o restante da Cruzeiro, ou quase toda a Cruzeiro, ele é dominado por uma facção contrária. Nessa nossa investigação, nós focamos nas lideranças do tráfico. Nós entendemos que seria primordial desarticular então o MK e os seus asséculos, as pessoas realmente de liderança, para que depois a Brigada Militar e a Polícia Civil então possa continuar os seus trabalhos. Então, no dia de ontem foram cumpridos 4 mandados de busca expedidos pela 16ª Vara Criminal aqui de Porto Alegre. Aliás, eu gostaria de fazer um agradecimento à rapidez pela análise do Ministério Público do Poder Judiciário. Então, 4 mandados de busca foram cumpridos, 2 no município de Sapucaia e 2 aqui em Porto Alegre, resultando nessa apreensão de 5,5 kg de cocaína, crack e maconha. André. Muito bem, a gente agradece pelas informações, obrigado, Lucas. Daqui a pouco o Lucas volta também aqui com a gente conversando, temos muitas informações nessa sexta-feira. Agora 11 horas e 58 minutos, preste atenção, ele voltou a atacar. Espera aí, volta aqui. Lembra daquele falso advogado? Aquele que começou, pelo menos é o que a gente sabe, começou aqui em Gravataí, né? Levou 5 ou 6 celulares de uma loja de Gravataí, uma loja que vende celulares, só que antes dele levar, ele fez toda uma encenação, porque aí ele disse que era advogado, foi na sede da OAB, vocês lembram desse caso, né? Pois agora teve mais gente caindo na lábia desse homem que está sendo procurado pela polícia. Aí ele faz aquela coisa toda assim, passei um dia cheio de audiência, eu sou advogado, e foi na sede da OAB, imagina, não só na OAB aqui de Cachoeirinha, de Gravataí, mas também em Torres, a mesma encenação. O mesmo modo de operação. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo com a colega Ananda Miller, que tem outros detalhes, não é mesmo? Ananda, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, o Montanha, como ele é conhecido, de 53 anos, agora resolveu atacar na região central do estado, mais especificamente em Santa Maria, cidade que eu conheço muito bem, vivi por lá 10 anos. Olha aí. E ele, inclusive, resolveu aplicar esse golpe dessa vez, adocicando um pouquinho o método. Ele gosta de comer, pelo visto. Que aconteceu. Ele gosta de comer. De tomar um cafezinho. Aqui em Porto Alegre foi num restaurante que ele foi, bebeu, pediu pastel até de camarão, quer dizer, tem um gosto refinado, né? Lá em Santa Maria também foi numa doceria, é isso? Conta pra gente como é que ele fez por lá, hein, Ananda? Exato, André. Aqui, inclusive, a gente está no bairro Moinhos de Vento, um dos mais nobres de Porto Alegre, onde ele aplicou esse golpe e depois a gente até retoma, né? Não sobrou nem pra cachaçinha, resolveu até tomar uns bons drinks por lá. Mas em Santa Maria, o que aconteceu? Ele resolveu aplicar esse mesmo golpe que a gente já trouxe em outras ocasiões aqui no SBT Rio Grande, em que ele vai até uma loja de aparelhos celulares, lá ele conversa com o dono, joga charme, ele tem uma lábia impressionante e depois ele convence esse proprietário ou vendedor a ir até a sede da OAB, onde ele se passa por advogado, por membro da OAB, inclusive já disse que era juiz substituto, né? A audácia dele, ela não para. Ele deve se sentir o máximo, né? E lá em Santa Maria não foi diferente.
Tudo que era o sonho dele, ele já coloca nessas histórias dele, não é verdade? Porque ele se especializa justamente em fazer papel de advogado. Tanto é que a vida dele, ela gira ao redor dessa história. Isso alimenta as fantasias que ele cria e cria muito bem, consegue aplicar diversos golpes, né, Nanda? Perfeitamente. Lá em Santa Maria foi assim. Ele conversou com esse empresário e convenceu que ele fosse até a sede da OAB lá na cidade. Bom, ele conversando junto com o comparsa fez com que esse empresário, mais uma vez, na inocência, levasse o aparelho celular, mostrasse para ele e quando ele resolve ali, na mesma estratégia, dizer vou mostrar aqui pro meu amigo, vou dar uma olhada no aparelho, ele desaparece. Mas onde é que entra a história do doce, André? Tem uma cafeteria muito boa, por sinal, na frente ali do prédio da OAB, em Santa Maria. Ele estava com o comparsa, ele estava ali com o comparsa dele, tomando um cafezinho, comendo um bolinho e levou um takeaway. A gente falou tanto disso aqui na pandemia, né? Levou um takeaway para as funcionárias ali da sede da OAB. Imagina você, André, você iria desconfiar de alguém que leva bolinho para funcionária? Que leva um cafezinho? Não, né? E é óbvio que esse empresário também acreditou que esse falsário aí, né? Esse estelionatário estava falando a verdade. Distribuiu cafezinho, bolinho e levou o celular. O prejuízo avaliado aí em R$10 mil, André Hara. E aparece ele saindo da cafeteria com a sacolinha, né? Até vou pegar uma sacolinha aqui, né? A sacolinha cheia de mercadorias, né? Ele sai ali, ele chega a caminhar com aquela coisa assim, né? Acreditando que o que ele fazia era tudo, muito confiante na sua própria história. Gente, que cabeça, mas, né? Não pode ser normal uma pessoa assim. Até porque, gente, é um golpe atrás do outro. E aí sai, passa por uma cidade, já vai para outra. Minha sacola tá vazia. O modo de operação dá pra ver, André e Ananda. Desculpa te incomodar, desculpa te interromper, Ananda, perdão, mas o modo de operação é sempre o mesmo. Olha só, olhem bem pra latinha desse cidadão aí, de porte invejável, tá? Olhem bem pra cara dele e prestem bem atenção no semblante desta pessoa. Porque se você vê esse cidadão aí entrando no seu estabelecimento, meu amigo, chama a polícia ou convida gentilmente a se retirar. Até para abrir um pouco mais de espaço aí dentro, né? Porque ele vai aprontar com certeza. Olha bem pra cara desse cidadão aí, tá? Antes que ele bote a máscara de preferência, para que você não sofra o pênalti mais uma vez. Eu quero ver se o comparsa dele em Gravataí, porque essa imagem é de Gravataí, ele entrando na sede da OAB, tanto é que ele caminha, não sabe se ele de fato tem um problema na perna ou se faz parte do show, né? Não se sabe. Porque aí ele chega cansado, aquela coisa, trabalhou, audiência, né? Bom, coloca a imagem junto do comparsa lá de Santa Maria para a gente ver se é o mesmo comparsa. Porque um deles foi preso. Nós não sabemos ainda qual. E a polícia ainda procura identificar onde está esse homem. Como é que é o nome dele mesmo, Guilherme? Como é que é que ele é chamado? O Montanha. O Montanha, o falso advogado. Tá. Sim, não, eu não tinha. A alcunha, né? Alcunha, para não dizer um apelido. Alcunha. A alcunha. Aqui, ó, vamos ver se é o mesmo. Eu quero tentar botar numa imagem. Vamos tentar identificar. Não me parece. Vocês acham que é o mesmo ou não é? O que vocês acham? Vamos dividir a tela para ver num melhor ângulo. Santa Maria, a imagem... Tem duas entradas, tem as entradas na cabeça, né? Eu não tenho mais entrada, eu já tô aeroporto completo saída, aqui, tá? Só entra e sai automático, tá? Não é só as entradas. A gente vai... Agora, ele tem ali, nas duas imagens dá pra ver muita semelhança, não dá pra ter muita dúvida. A imagem de Santa Maria não é tão nítida, porque esse aqui que tira a máscara é o comparsa, não é empresário, correto? É o comparsa, é o comparsa dele. Sim, mas ele tá ali sentado, né? Na ponta da mesa, né, André? Não, ok. Eu quero só comparar para ver se é o mesmo comparsa lá de Gravataí. Agora, depois a rodar a imagem de Gravataí. Vamos ver se ele tem barba de Gravataí. Esse de Gravataí. Vamos rodar a imagem de Gravataí para ver se ele tem barba. Vamos ver se ele tem barba. Me ajudem. Será que é o mesmo, hein? O cabelo... mas cabelo podem mudar, do jeito habilidosos que são, daqui a pouco até peruca Só o meu não muda. Vai saber, barba, deixa a barba crescer, outro lado tira a barba, é uma coisa que... Então,
porque nós sabemos que são 2 comparsas que ele tem, correto? São 2 comparsas. E me parece que não é a mesma pessoa, não é o mesmo comparsa. Deixa a imagem aqui de Santa Maria rodar um pouquinho para ver se na hora da saída talvez esteja mais claro e a gente consiga identificar esse comparsa. Porque ele pode estar nesse momento aplicando em algum lugar algum outro golpe, não é mesmo, Ananda? André, sim, exato. Por isso é muito importante esse alerta que vocês estão realizando de que quem identificar essa pessoa chame a polícia imediatamente, porque ele está sendo procurado. E um dos comparsas, que foi detido, inclusive, ainda na semana passada pela Polícia Civil, mas acabou, na sequência, sendo liberado, né? Ele é um norte-americano, um cidadão norte-americano que foi naturalizado brasileiro, tem 50 anos e uma longa ficha. Oh my God, exatamente. Resolveu aplicar crimes aqui no Brasil. Gostou tanto que se naturalizou, né? Agora... Ele tem 50 anos, diversas passagens, incluindo estelionato, Lei Maria da Penha. Ou seja, né? O pessoal sabe o que está fazendo no universo do crime. O falso advogado, ele ainda não foi localizado, mas ele é do Paraná. Ele foi identificado já pela polícia. Ele é do Paraná. Agora, um detalhe que me chamou a atenção, que na saída da cafeteria ele sai sozinho, porque daqui a pouco isso faz parte do golpe. Claro. Que aí é o parceiro dele que, vai dar no pé, entendeu? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O SBT é muito assistido em restaurantes, fica a TV ligada lá enquanto o pessoal tá comendo, tá fazendo a sua refeição. Você que tá aí no seu restaurante que tá assistindo aqui o SBT, dá uma olhadinha aí na volta nas mesas aqui, tá? Tá a Simone aqui, a Ingrid lá atrás. Olha aqui, dá uma olhadinha aí na mesa para ver bem se esse semblante desse cidadão aí não é algum dos clientes que está aí no seu restaurante. Olha, porque se eu for, vou dizer ficar mais. atento, hein? Eu vou dizer mais. A gente é muito assistido em restaurante e também em consultório médico. Exato. Recebi essa semana uma mensagem da clínica do Dr. Amir Selaim, um médico muito querido de todos. Eles nos assistem, todas as atendentes nos assistem. E nesse momento, também nas clínicas é bom ficar de olho, porque daqui a pouco vai fazer consulta médica, né? Vai lá no 171. É bom o pessoal ficar de olho também, não é verdade, Guris? Exatamente, exatamente. Aqui é a imagem dele. Exato, e vale lembrar... Não, estou só mostrando a imagem dele aqui André, na OAB. que ele já aplicou... Vai contigo, Ananda, pode ir. Perdão, é o delay, né? No ao vivo a gente às vezes acaba se atropelando um pouquinho. Mas o que acontece? Ele já aplicou golpes em uma joalheria em Santa Cruz do Sul. Nós conversamos hoje pela manhã. Os proprietários não quiseram gravar a entrevista, mas nos relataram que o prejuízo por lá também foi de R$10 mil. Aqui no bairro Moinhos de Vento, num restaurante que a gente também trouxe aqui no SBT Rio Grande, uma proprietária conseguiu escapar de levar um prejuízo na casa dos R$700, que foi aquela história que a gente trouxe no início, né? Que ele pediu pastel de camarão, tomou drink, solicitou vinhos, solicitou aí champanhe também e na hora de pagar quis fazer uma transferência. Por sorte, a proprietária, ela se ligou, né? Percebeu que se tratava de um golpe. Quando pediu para ele voltar com cartão de crédito, estão esperando até agora, né? Então, esse modus operandi dele é muito conhecido. Eu ouvi aqui, eu acho que a Lili falou no meu ponto, né? Ele tem bom gosto, né? Bom gosto com o dinheiro dos outros. Não, e assim, e essa proprietária, ela não tomou prejuízo, mas a gente pode, né? Deixa eu só fazer um adendo aí. Porque assim, ela fez toda a comida. Ela colocou o cozinheiro e toda a equipe dela para irem para a cozinha fazer pastelzinho de camarão aí pro cidadão. Mas só que o que aconteceu? Ele não conseguiu levar embora o pastel. Agora, o prejuízo ela tomou, né, gente? Porque ela gastou dinheiro. Sim, ela fez a comida. Ela fez a comida. E também numa história... Não dava para botar fora. Não dava para desfazer a comida. Não, passa de novo na fritura para voltar a massa e descozinha o camarão. Não tem como. Meio-dia e 9 minutos, para quem está chegando, a gente fala do falso advogado. Falso advogado que vem aplicando golpes pelo Rio Grande do Sul. Alô, interior do Rio Grande do Sul. Muita atenção com este falso advogado que ainda está sendo procurado pela polícia. E percebo que em cada lugar ele tem um modo de atuação. Quando ele quer levar telefone celular, ele leva o atendente, né, da loja até a sede da OAB, porque as sedes da OAB, elas têm uma sala que é reservada para advogados. E ele se apresenta como advogado, talvez apresenta até uma falsa documentação, e isso dá toda uma credibilidade para aquele momento. E em outras situações, a mesma coisa. No restaurante aqui em Porto Alegre, o problema é que ele não sabia fazer o Pix, aquela coisa mais simples de se fazer de pagamento de transferência. Aí cria-se
uma situação, olha, então para resolver, eu vou ter que ir até o meu carro, tá? Eu vou ali no meu carro, tá, Nanda? A dona Nanda, que é a maître, né? A chefe do restaurante, eu vou ali no carro, Nanda. Excelente os pratos do teu restaurante, espetacular, inclusive eu quero trazer a minha família aqui. Mas eu só vou ali pegar o meu cartão que eu deixei no carro e eu já volto, tá? Tá bem? Aí, Ananda, agora nós vamos ficar só eu e tu aqui, ó, porque o André não vai voltar mais, tá? Então nós vamos ficar eu e tu eu volto porque eu não sou falcatrua. Eu não deixo os outros na mão, eu assumo as minhas responsabilidades, entendeu? Não, mas é isso aí. E André, enquanto a gente está aqui contando essa história, ele está agindo de novo, né? Por isso a gente reforça que é tão importante que as pessoas denunciem. E, inclusive, está dando trabalho para a Polícia Civil de todo o estado, porque lá em Santa Maria estão investigando também, como nos explica agora o delegado responsável lá pela comarca. Esse estelionatário, né, se passando por advogado e ocupando o prédio do OAB, né, ele consegue atrair a vítima até esse local, né? E depois da mercadoria pretendida, né, ele, mediante ardil, né, ele se afasta da vítima, né, levando a mercadoria, e quando se percebe, ele já fugiu, sendo que a polícia está imbuída no sentido de identificá-lo, né, e quem sabe até representar depois por uma prisão preventiva. Meio-dia e 11 minutos agora. Uma coisa que eu acredito que a OAB, porque olha, a OAB, eu tenho acompanhado recentemente, algumas iniciativas da OAB me chamaram muito a atenção, até com relação à postura de advogados, ou seja, é uma instituição que, de fato, eu admiro bastante. Certamente a OAB já emitiu para todas as seccionais no estado esse alerta, e eu aconselho aí para o Brasil inteiro. Muita atenção com esse homem que se apresenta como advogado, porque ele está usando, né, o nome de advogados, o nome da OAB, para, né, cometer crimes que ele vem cometendo, que são estelionatos, Ananda. Com certeza, ainda ontem nós conversamos com a OAB, aqui do Rio Grande do Sul. Eles, inclusive, ficaram de nos dar um retorno a respeito de uma entrevista, alguma coisa nesse sentido, mas sim, há uma preocupação muito grande por parte das regionais, as seccionais da OAB e também, é claro, da OAB aqui do Rio Grande do Sul, porque, como você disse, é uma instituição acima de qualquer suspeita, né? Uma instituição muito respeitada aqui no estado do Rio Grande do Sul, e esse falsário está usando esse espaço que é de credibilidade, onde as pessoas vão para buscar ajuda, muitas vezes, né, vulneráveis, para cometer crimes. Olha, é realmente muito complicado. E o detalhe que é o seguinte, vocês viram que em algumas situações ele paga. Assim como ele pagou o cafezinho, ele trocou dinheiro com a atendente ali da OAB, quer dizer, talvez dinheiro fruto das vendas que ele faz de telefone celular, não sei, a gente faz ideia, mas tudo faz parte de toda essa encenação, algo, olha. Então, preste atenção, cuidado, comércio, OAB, porque esse homem continua circulando pelo Rio Grande do Sul. Eu não sei se a gente tem informação eu sei que em Santa Cruz foi, eu acho que na semana passada, né? Na semana passada que ele levou joias de uma joalheria, que foi o golpe em Santa Cruz, foi semana passada. Eu não sei se de Santa Maria quando foi, Ana. O de Santa Maria foi ainda de julho. Uhum. Veja só, André, em julho. Então, essa situação toda, ela vem se estendendo há meses. Nós estamos hoje em 1º de outubro, então ele vem agindo já há bastante tempo. E como a gente também já trouxe aqui, né, no SBT, ele tem passagem pela polícia por estelionato no Paraná, em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha, Torres, Capão da Canoa, agora Santa Cruz, Santa Maria. Se você observar, todas as regiões do estado, elas já estão sendo cobertas aí por esse estelionatário e pelos comparsas dele. É realmente intrigante como ele ainda consegue levar o pessoal no canto da sereia, né? Como muitas das vítimas falaram, ele é envolvente, ele é sedutor, né? Então ele consegue fazer com que as pessoas acreditem nele. Esse golpe do bolinho e do café, olha, vou dizer, André, francamente, não sei se eu também não cairia, viu? Imagina um bolinho, um cafezinho gostoso ali. Não, você acredita. E é bem como diz a Ananda, né? As pessoas envolventes e sedutoras não significa exclusivamente com relação
ao modo dela jogar algum charme. Não, uma pessoa educada, uma boa lábia, uma boa conversa. Poxa vida, o mundo precisa de simpatia, né? E de pessoas, né, que sejam compreensíveis. E ele junta tudo isso porque faz parte do show dele. Então ele envolve, ele consegue atrair a atenção das pessoas, ele consegue levar os atendentes das lojas, né, para tomar um café e por aí vai. Quer dizer, é uma pessoa que tem, olha, ele faz toda, não vamos nem dizer teatro, não, ele faz encenação. Encenação, 171, criminoso que está aplicando golpe aí por todo o Rio Grande e não para. Ele que é do Paraná. Isso sim, ele é do Paraná. 12h e 15 minutos. Obrigado, Ananda. Até daqui a pouco. Atenção, aberto uma investigação policial sobre o desaparecimento de 3 cães. E esse caso, essa história repercutiu muito em Capela de Santana, que fica aqui logo depois do município de Portão, aqui no Vale do Caí. Um dos animais já foi localizado. Mas quem vai explicar pra gente é ele, Guilherme Roquette. O que aconteceu lá, hein, em Capela de Santana, pequeno município de Capela de Santana, hein, Guilherme? Olha, André, a polícia em seguidinha vai dar fim nesse inquérito e vai acabar com essa história toda, justamente porque o que aconteceu, o indício é de mais um crime de crueldade contra animal. Mas vamos destrinchar esta história toda. Os cachorros, eles são, então, o Chocolate, o Bernardão e a Quinha. Esses cães, eles moravam no pátio da prefeitura lá de Capela de Santana. Até que no dia 21, passado agora, simplesmente não foram mais vistos. Só que eram cães que já viviam há bastante tempo lá no pátio da prefeitura de Capela de Santana. E aí a polícia foi investigar, porque esse servidor ele fez a denúncia e o delegado Alexandre Quintão então partiu com a sua equipe para a investigação. Até que descobriram essa imagem que você está vendo aí no ar, deste ônibus com o cachorro, um deles pelo menos, lá dentro. Ou com os cães lá dentro, segundo o delegado, os 3 cães estavam lá dentro. Esse ônibus, ele pertence à prefeitura lá de Capela de Santana. É um micro-ônibus que faz o transporte de passageiros que vão para consulta médica. Algo que é muito comum, inclusive as prefeituras do interior investem nesse tipo de veículo para poder trazer paciente para consulta, alguém que vem fazer algum procedimento aqui em Porto Alegre, enfim. E aí o que aconteceu, André? Esses cães foram colocados para dentro desse ônibus e a polícia então fez o trajeto que esse veículo percorreu até chegar no local então aonde eles teriam sido deixados. Conseguiram localizar o Chocolate perto da RS 122 em São Sebastião do Caí, que já foi entregue para um lar. Tá, mas então a suspeita é de que queriam eliminar esses cachorros, é isso? Exatamente. Sabe que no meu tempo de criança a gente ouvia, não sei se existia a tal da carrocinha, que recolhia os cachorros para fazer sabão. Conhece essa história? Eu nunca sei se isso era verdade ou não. É a lenda urbana, né? Não sei se era verdade ou não, mas me lembrou muito a história da carrocinha, só que agora a van da prefeitura, dinheiro público, que, segundo esta denúncia, isso estaria levando, portanto, esses cães, tirando de circulação dali. O que, na verdade, é muito estranho, porque hoje em dia nós acompanhamos tantas iniciativas de proteção aos animais, até porque é crime, né? É crime com prisão, inclusive, maltratos a animais. O que é muito estranho. Eu não sei se a gente tem alguma resposta da própria prefeitura. Isso ficou esclarecido, Guilherme? A própria prefeitura não se manifestou, André. Disse que os cães, eles viviam ali, mas ela ainda está apurando o que aconteceu. A prefeitura preferiu não se manifestar, apesar da Ananda Miller ter conversado, inclusive, com o servidor. Mas a gente tem uma posição do delegado Alexandre Quintão, que está investigando esse caso. Já está por concluir esse inquérito na semana que vem, que a gente vai ouvir ele na sequência. Mas a gente tem aí, então agora o delegado Alexandre Quintão nos contando um pouco dessa investigação. Eles não queriam mais a presença desses animais da prefeitura e simplesmente descartaram eles, utilizando um ônibus da Secretaria de Saúde. O crime é de maus tratos a animais, né? E mesmo que eles apareçam vivos, os outros 2, o crime já está configurado porque os 3 cachorros foram retirados do seu local onde eles vivem, do seu habitat, e jogados em um local ermo. Então tu imagina, André, o cachorro, ele ia parar na rua, no meio do mato, em algum lugar sem nada, porque alguns servidores da prefeitura, segundo a polícia, pegaram os 3 animais, colocaram dentro desse ônibus, levaram e jogaram como se fosse lixo no meio da rua.
Pois é. Eu recebo aqui da nossa colega aqui, instalada à frente parlamentar para debater a utilização de carroças no Rio Grande do Sul, assunto que vem à tona, isso no que se refere à proteção a animais. Então, é um assunto que volta a ser discutido na Assembleia Legislativa. Tá? É um assunto de extrema importância. Eu já vi agora essa semana em alguma cidade aqui da região uma carrocinha, mas não puxada por um cidadão fazendo recolhimento de lixo seco, né? Reciclador, não lixo, reciclador. E eu acho que é um trabalho bem importante para a gente não usar, né? Não ter mais ver animais como os cavalos, por exemplo, puxando carroças e carroças, mas isso aí é uma outra discussão. Eu quero aproveitar a oportunidade, gente, falando em animais, se por um lado, né, os animais não são tratados como deveriam os animais, por outro lado, eu quero mostrar essa história rapidamente que eu recebo do Igor Meirelles. Ele mandou uma mensagem para mim pedindo para que a gente divulgasse esse gatinho, o Martin. Ele desapareceu no domingo lá de Gravataí. É da namorada dele, e a namorada dele está desesperada. Esse gato precisa de medicamentos, tá? E ele fugiu, esse gatinho desapareceu, foi agora no domingo, no pátio do condomínio Morada Parque do Lago, domingo por volta das 14h em Gravataí. Ele já procurado, tem cartazes, então quem puder, quem achar esse gatinho, entra em contato com a gente, tá? Pode entrar em contato com a gente, que a gente pega o contato e faz, né, a intermediação com a família do Igor Meirelles. A namorada do Igor tá desesperada e este gatinho, o Martin, precisa de remédios, então, tá? Por favor, quem puder colaborar, pessoal de Gravataí, fique atento. E por falar em animais, vamos seguir, né, na sequência aí falando de animaizinhos. O cão Baki, da polícia, entrou em ação em Alvorada, aqui na região metropolitana. Ele ajudou os agentes a encontrar drogas na casa de um suposto gerente do tráfico na cidade. Vamos a mais um giro de notícias de hoje. 2 traficantes foram presos na noite de quinta-feira no bairro São Pedro, em Alvorada. Os agentes flagraram o momento em que um suposto gerente do tráfico entregava droga para outro homem revender. Eles fizeram buscas na casa, mas nada foi encontrado. O cão Baki foi acionado para ajudar na revista. Depois de farejar em 3 locais, até mesmo entre o lixo, ele encontrou as drogas escondidas no assoalho de uma casa abandonada. Um dos presos é ligado ao chefe do tráfico de drogas em Alvorada. A Polícia Civil prendeu 2 traficantes no bairro Parque Brasília, em Cachoeirinha. Os policiais ficaram de campana em frente à casa de um suspeito. Ele foi abordado quando chegou e confessou que tinha droga na casa. 3 quilos de maconha estavam no local. Outra residência servia como ponto de armazenamento de entorpecentes. Lá, os agentes encontraram mais drogas e outro suspeito foi preso em flagrante. Meio-dia, 22 minutos, coloca aí a imagem, perseguição policial. Olha aí, olha a perseguição, vamos dar carona da polícia. É o trabalho integrado entre as polícias que permitiu a apreensão de armamento e munições que eram transportados num carro de luxo. Olha aí, era um Mercedes, não era isso? Era um Mercedes e a droga estava escondida dentro desse Mercedes. Lucas Abate, conta pra gente, Lucas, em detalhes. Isso mesmo, André, um carro de luxo era utilizado por esses criminosos para transportar dinheiro, ouro e também armas, inclusive armamento pesado, fuzil, armamento de guerra, André. Essa perseguição aconteceu em plena freeway. Ontem à noite chovia bastante no momento da perseguição, mas a Polícia Rodoviária Federal, nesse trabalho em conjunto com a Polícia Civil, conseguiu prender os criminosos. André, vamos mostrar aqui a apreensão, tá? Olha quem apareceu. Fazia tempo que a gente não via ela. Teve gente que nunca viu. Olha aqui, ó. Nota de 200. 1, 2, 3, 4. Acho que tem mais de 10 por aqui. Só em dinheiro, quase 5 mil reais. Só que, André, aqui do lado, ó, isso também eu não vejo muito. Ouro, tá? E uma boa quantidade aqui, ó. Cerca de 20, 30 mil reais em ouro que foi apreendido pela polícia. Só que o destaque mesmo, ó, o importante, olha aqui. Tá vendo essa peça aqui, André? Uma peça, outra peça, tudo meio separado. Desmontado? O que é isso? Isso aqui é um fuzil, que montado se torna um fuzil, um armamento de guerra. E eu já chamo para conversa novamente o delegado Alencar Carraro para entender, delegado, por que transportar a arma dessa forma?
Boa tarde novamente. Gostaria de ressaltar o excelente trabalho realizado pelos jovens e abnegados policiais do DENARC, que estão no incessante combate às organizações criminosas. Na última semana, no sábado, nós apreendemos 4 quilos de cocaína e 4 quilos de crack no município de Novo Hamburgo. Continuamos essas investigações e recebemos então alguns informes no sentido de que seria trazido então armamento do estado de Santa Catarina para a organização criminosa com sede no Vale dos Sinos, uma organização criminosa tradicional e que infelizmente tem uma atuação forte no estado do Rio Grande do Sul. Esse armamento então viria de Santa Catarina e seria trazido em diversos veículos, como nós podemos constatar no dia de ontem, e ele seria então escondido em diversos locais conhecidos como mocós, né? São compartimentos onde você pode colocar drogas, armas, que era o caso, armamento. E ontem, então, após esse recebimento destas informações, então nós acionamos a Polícia Rodoviária Federal, a nossa grande parceira, que conseguiu, então, fazer a abordagem, e os policiais do DENARC, também juntamente com os policiais rodoviários federais, conseguiram, então, materializar essas informações, sendo apreendidos no dia de ontem, então, 2 pistolas calibre 9mm, um calibre extremamente potente, um revólver calibre 38 e um fuzil calibre 5.56 desmontado em peças. Por que ele está desmontado? Pois esses compartimentos ocultos dentro dos veículos, eles normalmente são pequenos ou no máximo médios. Então um fuzil ele normalmente é um pouco maior e há essa necessidade do seu desmonte para você conseguir ocultar essas armas. Então, juntamente com essas armas, também apreendemos uma boa quantidade de ouro. Nós temos aqui também diversos cartuchos de várias munições que seriam, então, empregados nessas armas. O delegado. Ô, André. Oi. Lembra daquele caderninho, né, que a gente estava falando, o dicionário da criminalidade? A gente está falando já cupincha, tô tentando lembrar outro. Anota aí. Delegado, como é que é? Mocó. Isso, mocó. Esconderijo. Então, nós temos um nome muito bonito que é chamado compartimento oculto. Esconderijo. E entre a vagabundagem, entre as pessoas que praticam crimes, é conhecido como mocó. Olha então isso. São dispositivos utilizados hoje, sobretudo na teleentrega de drogas, que infelizmente com a pandemia então tem aumentado esse tipo de entrega de drogas via teleentrega, mas também para o transporte de armas, como é o caso. E que nos chamou bastante atenção é que veículos de luxo, por exemplo, nós temos uma Mercedes que era utilizada em excelente estado, que era utilizado por um dos indivíduos para transporte dessas então mercadorias ilícitas que certamente seriam utilizadas por essa facção criminosa. Um dos indivíduos é do município de Eldorado do Sul e outro é do município de Cachoeirinha, sendo que eles e familiares ou pessoas próximas a eles têm extensas fichas criminais. Então não há dúvidas que eles fazem parte dessa organização criminosa e isso então será levado em conta na continuação dessas investigações para quem sabe a gente consiga então retirar mais armas que estariam então chegando no estado do Rio Grande do Sul e sendo usadas por essa facção criminosa com origem no Vale dos Sinos. André. Muito bem. Não, agradecemos ao delegado Carraro aí pelas informações. Eu estava mesmo olhando aqui, analisando, o delegado. Mocó é um roedor. E é justamente o nome de esconderijo, né? Esse nome dado a esconderijo vem do próprio roedor, esse mocó, porque a gente percebe aqui nesse caso o que eles fizeram. Eles desmontaram esta parte que não é o rádio, talvez seja o rádio aí também, esses carros todos tecnológicos. Agora o Guilherme vai falar até amanhã de manhã a respeito desse Mercedes. Hein, Guilherme? Mocó, eu acho que vem de mocosado, é aquela coisa escondida, mocosada, guardada. Não, e mocó é um roedor, e veio justamente do nome desse roedor, esses esconderijos ali. Conta pra gente, ele que é um especialista em carros, em automóveis, nesse Mercedes ali é a parte, não sei se é a parte do da rádio. Mídia, né? Ali dá pra ver o seguinte, ó, que pelo que eu consigo ver daqui, é a parte do sistema de mídia, que hoje já inclui comandos de ar-condicionado, mas eu tô vendo o comando ali embaixo, o comando físico, mas o sistema de mídia, ele tem ficado cada vez mais estreito, André, não precisa ser o rádio comprido, que nem era antes. Sim. Então, acaba ficando muito espaço mesmo entre o painel do carro, o console
manilha, onde a gente põe o dedo, e a parede corta-fogo que divide lá com o motor. Ali, põe esse dentro, espaço ali, ele ó. fica muito grande ultimamente, com o tamanho menor do sistema de mídia. A dúvida que eu tenho é o seguinte, quando eles escondem a droga, né, num veículo, eles acham que passa na cabeça? Não sei até se o Lucas está nos ouvindo, é o próprio delegado para responder. Acha que escondendo vai passar em branco que não vão encontrar? Ou acha que vão parar numa barreira policial, jamais a polícia vai encontrar escondido naquele local? Isso é muito difícil acontecer a partir do momento em que o carro é parado pela polícia. Rapidamente, se não tem um cão farejador, o próprio policial já tem experiência e fazem um raio-x no carro. Aliás, tinham que inventar um raio-x de carro. Mas tem detalhes, André, aí que dá pra gente perceber. Desculpa, Lucas, vai lá. Não, e nesse caso específico, André, até infelizmente o delegado não está ouvindo aqui, mas eu estou repassando para ele que vocês estão conversando. Nesse caso, o carro já era monitorado, a polícia já tinha uma informação de que esse veículo poderia estar transportando a droga. Então, claro, o policial já vai com mais atenção, daqui a pouco olha, não está no porta-malas, não está no porta-luvas, não está no local óbvio. Mas o policial sabe, suspeita que possa ter algum armamento. Então eles começam essa busca mais refinada, retiram rádio, retiram, enfim, outros elementos ali para chegar e fazer a apreensão, como foi nesse caso. Só que nesse caso eles foram encontrando por partes. Uma parte atrás do rádio, outra parte escondida, sei lá, no console, outra parte no step, assim que os criminosos fizeram para conseguir transportar esse fuzil e também essas pistolas. Muito bem, daí mais uma apreensão aconteceu ontem à noite na BR-116, numa noite de chuva. Eu imagino também a dificuldade da própria polícia em conseguir, né, fazer essa perseguição, esse acompanhamento. Coloca a imagem aí da perseguição pra gente. Coloca a imagem da perseguição, isso na BR-290, qual foi o trecho ali? Gravataí. Trecho de Gravataí. Olha aí, coloca o áudio pra gente. Vamos pegar uma carona na viatura da polícia. Olha a perseguição. Coloca o áudio aí. Olha, o momento que ele parou. Aí, o momento que ele parou, ainda que não foi muito longe, né? Porque em algumas situações... Desce, motorista! Olha aí, ó. Desce, motorista. Vamos acompanhar mais um pouco. Aí. Desce, motorista! Aí ele descendo. Ó a perseguição, ó a perseguição. E olha a pista, André, muito molhada, a perícia da Polícia Rodoviária, inclusive, para poder fazer esse tipo de abordagem, porque assim, ó, um toquezinho no freio e a gente pode ter um problema sério aí no meio do trânsito, hein? É verdade, portanto, essa apreensão que aconteceu ontem. Agora, esse ouro... Eu lembro que tinha uma novela, um filme que alguém brilhava os olhos e dizia ouro. Eu vejo esse ouro aí, isso aí já é derretido, fruto de roubo, Lucas. Como é que... E vejam que eu conheci aquela correntinha de pescoço, isso é corrente de fechar portão, né? Olha o tamanho, gente, tem anéis ali também, né? E o delegado até estava me explicando aqui fora do ar, André, que essa tem sido uma estratégia, né, delegado, de transportar ouro também, que fica em menor tamanho e tem um valor bastante expressivo. É uma estratégia das organizações criminosas. Sim, nós temos constatado, então, em diversas situações em que indivíduos estariam ligados à prática do tráfico de drogas, então, apreensões de ouro. Então, você tem pequenas quantidades, por exemplo, 50, 100 gramas de ouro, você transporta ali tranquilamente 50 a 100 mil reais, né? Nossa. E o ouro é uma moeda universal, não é realmente muito valorizada, então ele é muito aceito no mercado de drogas e armas. Então você, quem sabe, olha 2 ou 3 joias, você acredita que não tenha tanto valor, mas isso você consegue transformar em 4, 5 armas, né? Que na rua certamente poderão causar um estrago muito grande, praticando homicídios e levando então a intranquilidade às pessoas, sobretudo das comunidades menos assistidas. Muito bem, delegado Carraro, muito obrigado. Obrigado, Lucas Abate, também com as informações aí. Olha a quantidade de arma desmanchada, um fuzil, né? Dinheiro, muito dinheiro e ouro. Olha o ouro ali, gente. Correntão de ouro, impressionante. Meio-dia, 34 minutos. Atenção, um homem está desaparecido desde o dia 11 de setembro. De acordo com a família, ele saiu para comprar um carro e não voltou mais. A Ananda tem informações para a gente, não é? A Ananda Miller. Correto, André.
Paulo Roberto Soares Mendes desapareceu no dia 11 de setembro. Foi na zona norte aqui de Porto Alegre, na Avenida Sertório, ali perto do acesso à Vila Nazaré. Conforme os familiares, ele teria aí negociado um carro, ele trabalharia com isso, e quando foi encontrar as pessoas que supostamente venderiam esse carro, né, fariam a transação, ele acabou sendo abordado pelos suspeitos e foi obrigado a entrar no veículo por 3 bandidos aí, muito provavelmente. O delegado Ebert Moreira explica um pouco mais sobre o que pode ter acontecido e o que pode ter levado a essa possível emboscada. O que se sabe até o momento, né, é que ele havia, como eu informei, uma testemunha alega que ele teria marcado um encontro com uma pessoa através das redes sociais, tá? E pesquisando nas redes sociais, o perfil que teria feito marcado esse encontro com ele já não existe. Então, a princípio, aparentemente, parece um perfil fake, o que pode parecer que ele foi vítima de uma emboscada ali naquele momento. Vejam que história. Desde o dia 11 de setembro, esse jovem que estava fazendo uma negociação, trabalhava com compra e venda de carros, a suspeita da polícia é que tenha caído numa emboscada, não é, Nanda? E eu imagino o desespero, Exato. mas teria alguma razão, algum motivo que teria provocado essa emboscada? Que tipo de relação pode ter, Nanda? Pois é, o delegado Ebert Moreira, ele diz que ainda está investigando, está buscando imagens de câmeras de segurança também, que ainda não foram divulgadas, mas que nessas câmeras fica muito claro que ele é obrigado por 3 indivíduos a entrar em um veículo. A partir disso, eles pretendem fazer algumas investigações, diligências, para tentar identificar quem são essas pessoas, mas a placa, infelizmente, ela ainda não conseguiu ser identificada nesse primeiro momento. E na entrevista que a gente ouviu agora há pouco, ele fala de um perfil fake que poderia supostamente ter feito com que o desaparecido, o Paulo, ele fosse até um suposto encontro amoroso, né? Fizesse ali, ou melhor, utilizasse esse local para conhecer uma garota. Mas a polícia já descobriu que esse perfil foi deletado das redes sociais e a desconfiança, na verdade, é essa, é que ele teria marcado um encontro, quando chegou lá, na verdade, foi vítima dessa emboscada. O porquê aí ainda é uma grande incógnita. E a polícia trabalha tanto... Pode completar, a polícia trabalha com a hipótese tanto de que ele possa estar desaparecido em outra cidade, inclusive, não necessariamente em Porto Alegre, mas também já trabalha com a hipótese de que, infelizmente, ele possa ter sido vítima aí de um homicídio. E a família traz alguma informação dele? Porque em algumas situações, né, principalmente se é uma pessoa idônea, pode ter sido até engano, né? Isso pode acontecer, por que não, né? Ter sido a vítima errada, né? Ananda. Pois é. André, a família está desesperada. A família busca em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, páginas de redes sociais aí, algum tipo de pista, qualquer informação sobre o Paulo Roberto. Conforme a família, ele tem 2 filhos, uma criança de 1 aninho que já estaria até passando mal, ficando doentinha, né, de saudades, e a família garante que ele não tem qualquer relação com o crime, que ele é um trabalhador. O delegado Ebert Moreira falou que ele tem passagem aí por crimes de menor potencial, relacionados aí à receptação de veículos, pode ter sido inclusive um engano, né, nessa compra e venda de carros, que era o que ele fazia, pode ter acontecido aí algum tipo de engano, não se sabe ainda, mas de qualquer maneira ele não tem nenhuma relação com o tráfico, que a gente sabe que infelizmente acaba sendo aí muitas vezes uma sentença de morte, né, para quem está envolvido, não tinha nenhuma relação com esse tipo de crime ou de facção, então realmente é uma incógnita. Desde o dia 11 de setembro está desaparecido e as testemunhas e imagens de câmeras dão conta de que ele foi coagido, foi obrigado a entrar em um veículo nesse ponto aí da Avenida Sertório, na zona norte da capital, perto da entrada da Vila Nazaré, por 3 indivíduos e não se sabe o que aconteceu desde então. Muito obrigado, Ananda Miller, pelas informações. Meio-dia 38 minutos. Há pouco eu li aqui nos noticiários que o presidente Bolsonaro teve uma reunião agora de manhã, lá em Brasília, para tratar sobre o aumento do preço dos combustíveis. Afinal, tá caro ou não tá? Eu lembro que no início da pandemia, eu até fiz uma fotografia para provar. No início, assim, 2, 3 meses depois, eu acho que foi por mês de abril, maio, o preço da gasolina estava R$ 3,83, não, nem R$ 4,00. E agora, lá em cima. E atenção, porque a Polícia Federal foi para a rua. Foi nos postos de combustíveis. Mas aonde, André? Por causa da gasolina? Sim.
lá em Jaguarão, fica ali na fronteira com o Uruguai. Uma operação que investiga um possível cartel entre postos de combustíveis. O litro da gasolina comum lá em Jaguarão chega a custar, sabe quanto? R$ 7,18, mas o quê? Olha, Jaguarão é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. O problema é que a gente sair de Porto Alegre para Jaguarão já paga quanto de pedágio? Um dos pedágios mais caros do Brasil. 12, agora deu uma baixadinha por uma mudança ali da... Mas 12 com 30 cada um. E voltar dá quanto? E aí multiplica então por 6, André. São 3 para ir, 3 para voltar. Então, eu não tô bom de matemática agora aqui na frente da câmera, mas... Cerca de R$100. Exato. A média de R$100 de pedágio para ir e voltar. Isso. E a gasolina, quando chega lá, vai abastecer? A gasolina, André, olha, eu vou te dar uma dica. Tu abastece antes de chegar lá em Jaguarão. Tu vai a Pelotas, ou vai no Uruguai abastecer? Pelotas. Não vai porque lá também não tá vantajoso. Não? Não, porque lá é diferente o preço. Mas assim, abastece em Pelotas e não abastece em Jaguarão, porque em Jaguarão é o litro mais caro, se não do estado, um dos mais caros. André, o que acontece por lá? A Polícia Federal está investigando há muito tempo essa história do possível cartel. Eu digo possível porque a investigação da polícia assim nos diz. E hoje 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos tanto em postos de combustíveis na Jaguarão, quanto em residências também. E o que a Polícia Federal quer? Buscar informações e indícios para poder comprovar, então, esse possível cartel entre donos de postos de combustíveis lá na cidade. Coisa que também a gente sabe que já não é de hoje que acontece e não é o único lugar. Mas Jaguarão, enfim, foi alvo dessa operação. Por que isso? Da onde que veio essa investigação? De uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores lá da cidade. O relatório dessa comissão foi, então, apresentado até para a Polícia Federal, que subsidia essa apuração. A partir de então, com esses documentos, os policiais vão investigar se há de fato um cartel e aí pode haver uma denúncia contra os empresários. O que acontece? O que é um cartel, André? Para a gente poder explicar melhor. É quando, na prática, eu, tu e o Lucas e a Ananda temos, por exemplo, uma mercearia e a gente vende a gente vende bala e biscoito. E para que todo mundo possa ter lucro numa mesma cidade, a gente combina que a bala custa 5 e o biscoito custa R$10 e nós vamos vender tudo pelo mesmo preço. Tudo combinado. Todo mundo... Exatamente. Ainda que esse biscoito que custasse, que a gente está vendendo por 10, a gente pagasse 2 para comprar ele, a gente revende por um preço muito maior. Então é óbvio que a gente consegue oferir lucro. E como não tem concorrência entre um e outro, todo mundo ganha e ganha muito dinheiro. Então é isso que a Polícia Federal quer saber se está acontecendo lá em Jaguarão. Até porque o litro de R$ 7,18 é algo que a gente já começa a desconfiar. Ainda que o frete seja mais caro, é um pouco difícil de aceitar. Eu não sei se o combustível que chega a Jaguarão, ele vem de Rio Grande ou não, Lu? Sim, a última informação que eu tinha é que ele ia da refinaria lá de Rio Grande lá para Jaguarão. Não, mas tem coisas que a gente... o frete não seria tão caro assim. Tem coisa que a gente não entende. Às vezes o combustível num local mais longe, ele é mais barato do que, por exemplo, na região metropolitana. E é bom que esta operação se estenda a outras cidades também. Exatamente. Principalmente lá na metade sul, porque a gente tem poucos postos de combustíveis na cidade e acaba com menos possibilidade, né, de tu ter empresários, tu diminui a chance de concorrência e facilita que mais gente entre num determinado esquema, como é esse suposto da Polícia Federal. Vamos ver se agora com essa reunião que tem o presidente Bolsonaro hoje em Brasília, né, lá com ministérios e tal, a gente consiga reduzir um pouco a gasolina, porque, gente, é impressionante. Agora, por outro lado, é o seguinte, a gasolina aumenta, tu não vê nenhuma diferença na rua. Tá todo mundo na rua. É impressionante. Mas lá em Jaguarão, com a gasolina a R$ 7,18, olha, eu vou te dizer que assim, ó, é rico mesmo para poder circular de carro. Ainda bem que os deslocamentos são curtos. Pois é. É bom a gente acompanhar e saber o que... Olha ali, ó, 7,18. É bom a gente acompanhar e ver no que deu. Afinal, tem cartel ou não tem? Meio-dia, 43 minutos. Hoje é sexta-feira, gente. E é dia de quê? De Partiu Cultura com a colega Bruna Colossi. Então, vamos lá conhecer um dos nomes que tem tudo para bombar no pop? Oi, gente!
gente, muito boa tarde para todo mundo. Chegou a tão esperada sexta-feira e que tal a gente entrar no clima do fim de semana, ouvindo música boa, conversando com os talentos gaúchos. Hoje aqui no Partiu Cultura, o nosso bate-papo é com Igor Fiore, gaúcho de Santa Cruz do Sul. Seja bem-vindo, Igor. Salve, salve, muito obrigado, é um prazer enorme estar falando com vocês. Coisa boa te ter aqui com a gente. Olha, pra começar, eu já quero te pedir pra contar tudo pra gente sobre o lançamento da música aí, Chequim. Chequim é o meu quarto single da carreira, 3 deles são autorais, junto com ela, né? E essa é uma música que fala de amor, mas ela fala de amor de uma forma diferente. Fala de amor à distância, que é uma realidade que cada vez mais está presente na sociedade atual, né? Ou seja, esse trabalho não para nunca, né? Tu já lançou vários trabalhos autorais, inclusive é um gaúcho fazendo pop. É isso? Digamos que não é muito comum, né? É isso. Mas tem uma geração bem legal aí. Eu me inspiro muito no Vitor Clay, que é gaúcho também, né? E é o que eu mais gosto de ouvir, é o que eu passo meu dia todo ouvindo. Então, pop, pra mim, é a minha vida, é a minha música. Além de Chequim, as pessoas podem esperar o quê? A galera que acompanha o teu trabalho, Igor. Vem mais um single por aí até o fim do ano e com certeza com os shows voltando agora, que era uma coisa que eu tava com muita saudade de fazer. A expectativa tá muito grande, né? A gente tá com um show novo. Eu imagino. Agora a gente até vai rodar um pouquinho aí da música Chequim pro pessoal de casa sentir, né? Essa energia boa, ver esse clipe que foi feito com muito carinho também, né? Vamos nessa. Eu quero um beijo teu agora e outro pra viagem não demora. Eu quero um beijo teu agora, a saudade aqui dentro, sei lá fora. Eu quero um beijo teu agora e outro pra viagem não demora. Eu quero um beijo teu agora. Uma super produção. Igor, quero muito te agradecer por você ter participado aqui desse bate-papo com a gente no SBT Rio Grande. Te desejar mais e mais sucesso, né? E a gente vai seguir te acompanhando por aqui. Beijo, tudo de bom. Oh, coisa bem boa, né? A gente adora mostrar pra vocês que estão em casa os grandes talentos aqui do Rio Grande do Sul. E vamos combinar que não falta gente talentosa por aqui, né? Mas agora é sexta-feira, isso significa que amanhã é dia de Masbá. E olha o que te espera. Gente, vocês têm noção que aqui onde eu tô parada, a gente tá a 360 metros de altura. Agora estão me chamando para ir lá no Abusado. Vocês já ouviram falar no jogo ou no desafio dos palitos? Mas como eu vou mexer 3 palitinhos para transformar leite em peru? Você gosta de emoção, velocidade e frio na barriga? Então que tal acompanhar a versão Bruna, piloto por um dia? Então é isso, meio-dia, liga a TV no SBT Rio Grande que eu estarei te esperando. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até semana que vem com mais Partiu Cultura. Programa cheio de emoções amanhã, o Masbá, né, Bruna? Nossa, tô louco para ver ali ela em Canela, aquele chão todo de vidro, já pensou, hein? Que loucura! Então, não dá para perder o Masbá, sábado, né, meio-dia aqui no SBT. Agora, meio-dia e 47 minutos, você vai ver daqui a pouco. A gente vai falar sobre as obras. Olha, as imagens das obras que estão acontecendo, né, nesse momento na BR-116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Muitos transtornos, sim, mas é importante a gente orientar todo mundo, porque vai até às 6 horas da manhã de segunda-feira. E ainda, o que muda nos protocolos sanitários do Estado para a organização de eventos. E um desses eventos é o Jogo do Grêmio, agora no domingo, né, aqui em Porto Alegre. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora meio-dia e 51 minutos. Vamos dar uma espiada, alertar problemas na BR-116 em São Leopoldo. Durante esta madrugada foi instalado, só vamos voltar na imagem anterior, foi instalado aquele guindaste ali na BR-116, 10 horas para instalar este equipamento, começou ontem por volta da meia-noite. E essas obras, que na verdade é o içamento, né, de vigas, para o alargamento da ponte sobre o Rio dos Sinos. Vejam só aí a imagem. Então, lembrando, para quem está em Porto Alegre, em direção ao interior, a pista da BR-116 está totalmente bloqueada. Então, você pode entrar pelo centro de São Leopoldo, ali já tem todas as orientações.
para quem tiver que pegar, são 3 pontes que tem em São Leopoldo alternativas. Aí, ó, aí é bem em frente à rodoviária, a gente já percebe que há uma movimentação, agora há pouco essa imagem aí, há uma movimentação muito grande, ao fundo a gente vê a rodoviária, então são 3 acessos para passar por cima do Rio dos Sinos. Quem puder evitar o centro da cidade, vá pela Avenida Unicinos, vá por Sapucaia do Sul, lá por dentro. Esta é uma outra imagem do alto mostrando justamente essa concentração de veículos na chegada a São Leopoldo. O pessoal tem que ter paciência. No sentido contrário, para quem está vindo a Porto Alegre, vão ter interrupções de 15 minutos. São pelo menos 20 ou 30 interrupções. Então, assim, o trânsito ele vai ficar complicado. Também quem puder evitar, procure aí alternativas, a gente tem várias alternativas, mas principalmente é importante deixar, buscar acessos não tão próximos aí à ponte, porque justamente há uma concentração muito grande de veículos. Então, a orientação da própria Polícia Rodoviária e do DENIT é quem puder, não passe por esse trecho. Em caso de necessidade ou quiser mesmo assim ir para o Vale dos Sinos ou para a Serra, quem estiver em Porto Alegre, que use a 020, que é aquela chamada ali de Morungava, que vai até Taquara. Tem outras alternativas por dentro de São Leopoldo, por exemplo, como o próprio bairro de Lomba Grande, ali em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Lomba Grande, o bairro que pertence a Novo Hamburgo, também é uma alternativa. Enfim, muita atenção nesse trecho, até segunda às 6 horas da manhã, estará com bloqueio total no sentido de Porto Alegre para o interior e parcialmente bloqueado no sentido contrário. Se for enfrentar esse trecho, leva na bagagem paciência, não é mesmo, Jeremias Werneck? O Rio Grande do Sul deu mais um passo na flexibilização das atividades. Então, já são 92% da população vacinada com pelo menos a primeira dose. E por isso, então, a liberação de atividades em shows, em estádios e casas noturnas. Mas as atividades consideradas como alto risco terão exigência de comprovante de vacinação. Então vamos ver aí o que muda em algumas delas. Por exemplo, jogos e competições esportivas, tá? O limite é de 2.500 pessoas, exigência de comprovante de vacina. Isso em diversas atividades vai ser exigida a comprovação da vacinação, tá? Nos eventos e festas, então vai ter um limite de 800 pessoas, a exigência sim, comprovante de vacina também. Então mostramos ali estádios, eventos e festas, agora vamos a pistas de dança, gente. Distância de 1 metro entre os frequentadores, sem consumo de bebidas e exigência de comprovante de vacina. Agora isso é meio difícil, né? Tu vai numa festa dançar, quer dizer, tu vai então com a tua... Tu vai dançar, não ficou muito claro. Se tu vai dançar com a tua parceira, aí tu já está convivendo, tu pode dançar, né, junto com ela. Agora, se tu vai tirar alguém para dançar, tu tem que ficar a 1 metro de distância. Eu não entendi muito bem, mas de qualquer forma, né, são algumas questões aí que estão sendo liberadas. É como sempre, são regras e o bom senso é o que vale sempre mais. Em feiras e eventos, limite de 10.000 pessoas, exigência de comprovante de vacina também. Aí temos mais uma? Não, seguimos. O que me chamou a atenção ontem na apresentação é o governador e o vice sem máscara. Não chamou a atenção de vocês? Na apresentação dessas regras, o governador pedindo para que as pessoas usassem máscara, mas ele no ambiente fechado sem máscara. Muito bem, essas são as novas regras. O pedido equivale de sempre, todo dia. Vamos manter o bom senso. 3 regiões receberam um alerta do governo, que é a região de Novo Hamburgo, a região de Passo Fundo e tem mais uma região que recebeu o alerta, Novo Hamburgo, Passo Fundo e tem mais uma que eu não lembro agora. Qual? A gente já está olhando. Aí. São 3 regiões, um alerta, tipo, a pandemia não passou, ainda precisa, sim, cuidado de todos nós. Então, são 3 regiões que receberam alerta ontem, porque tem um número crescente de pessoas ainda sendo contaminadas e também sendo internadas. Passo Fundo, Novo Hamburgo e a terceira região, eu digo daqui a pouco. Capão da Canoa no litoral. Capão da Canoa, Passo Fundo e Novo Hamburgo. 12h 57 minutos, 13º salário em dia na conta dos servidores do Estado. Que notícia boa! O governador Eduardo Leite anunciou hoje que o governo vai colocar 5,5 bilhões de reais para pagar os salários de fim de ano do funcionalismo. No final de outubro, vão ser quitadas as 3 parcelas do 13º do ano passado e o pagamento da folha do mês.
Até 29 de novembro e 20 de dezembro, o Estado paga o 13º de 2021 em 2 parcelas. Já nos dias 30 de novembro e 30 de dezembro, entra na conta o valor integral dos salários dos 2 meses. Muito bem, tá aí, que notícia boa. Meio-dia, 57 minutos, agora o nosso assunto é esporte e que tem novidades aí para a próxima partida aqui no Rio Grande do Sul. Já entra em campo, querido Jeremias Werneck. E aí, André, tudo bem? E aí, gente? Tudo bom? Tudo certo? É. Uma sexta-feira com boas notícias, né? Porque os estádios do Rio Grande do Sul vão voltar a receber público. A Arena é o primeiro estádio da Série A do Campeonato Brasileiro a ter público já nesse domingo. Grêmio e Sport, 8h30 da noite. Aí as imagens que o Grêmio colocou. E detalhe, hein? Detalhe, já começou a venda de ingressos. Então a gente vai organizar aqui para explicar como é que vai ser. O governo do estado liberou até 30% da capacidade dos estádios, tanto da Arena quanto do Beira-Rio. Só que vai seguir protocolos, evidentemente, de distanciamento, higienização. Não tem mais lugar marcado, tá, André? Tem muita gente que na Arena comprou a cadeira e tem a cadeira com o nome ou a cadeira exata. Não tem mais assento marcado, tá? E também não é permitida a troca durante o jogo dos assentos. Começou aqui, aí o Grêmio no segundo tempo vai atacar para lá, o cara vai... Não pode mais trocar de assento. Nem tá? troca de bilhetes também, é pessoal e intransferível. Exatamente. Né? E no Beira-Rio ainda tem um adicional, né? O Beira-Rio tem as chamadas cadeiras perpétuas. Aquelas antigas, né? Que ficaram mesmo com a reforma. Isso também teve que ser negociado por conta desse protocolo. Agora a informação mais importante. A informação mais importante é que o torcedor, tendo mais de 30 anos, é obrigado a apresentar o comprovante das 2 doses da vacina ou da dose única da vacina. Quem ainda não tem na faixa etária a liberação das 2 doses, deve apresentar também o exame PCR. E só vai circular no entorno do estádio, tanto no Beira-Rio quanto na Arena, quem tiver o ingresso já impresso no sistema online de venda de entradas. Então, isso é para não permitir que haja aglomeração em volta do estádio. Essas são as medidas. Da vacina, Jeremias. Só repetir. Quem tem mais de 30 anos, quem já está nos cronogramas com a 2ª dose à disposição, tem que levar o comprovante de que tomou a primeira e a 2ª dose, completando o ciclo vacinal. Sem isso, não entra no estádio. Ah, mas eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos. Aí leva o comprovante da vacina e o exame comprovando que não está com a Covid-19. E aqui também vale uma regra que ela é muito, muito importante. O bom senso e a cidadania. Não adianta conseguir o ingresso sendo sócio e apresentar as 2 doses de vacina, chegar no estádio e ficar com a máscara para baixo do nariz. Não adianta chegar no estádio, colocar a máscara fechadinha no nariz e ficar todo mundo aglomerado. Não adianta. Esse é um momento em que todos nós precisamos nos mobilizar para voltar ao normal no futebol. Agora, o Bom Senso Futebol Clube teve lá atrás, né, os jogadores se mobilizaram, não deu certo, mas agora o bom senso é da gente, de vocês e nosso aqui. Agora, Jeremias, a gente tem ainda muita dúvida com relação ao número de ingressos a serem vendidos. A capacidade é 30%, né? O governo liberou ali, mas a gente, claro, fica com algumas dúvidas. Bom, excelente pergunta, porque aqui a gente tem que fazer uma conta, né? 30%, cerca de 30%. A Arena tem uma capacidade maior do que o Beira-Rio. Então, a gente fazendo uma conta grosso modo, a Arena vai receber cerca de 17 mil pessoas. E aqui a gente tem um salto bem expressivo, né, André? Porque o decreto estadual anterior, ele permitia 2.500 pessoas. Agora a Arena vai receber 17 mil, tá? E a venda de ingressos já começou, né? 9 da manhã já começou a confirmação de presença para sócios que estão em dia, tá? E no Beira-Rio, que é um pouco menor do que a Arena, mais ou menos 15 mil pessoas. Mas esse jogo no Beira-Rio com o público vai ser só contra a Chapecoense. Luciano, me confirma aí, Luciano Nunes, é dia 10, né, de outubro? 10 de outubro, 11 da manhã, Inter e Chapecoense, o primeiro jogo do Beira-Rio com o público depois de mais de 540 dias. Então, Grêmio Sport tem torcida. Grêmio Sport tem torcida porque também é um jogo muito importante para o Grêmio. Além de marcar a volta da torcida ao estádio, é um jogo em que o Grêmio precisa vencer, né? Então a gente está vendo aí as imagens do treino do Grêmio. Douglas Costa pode ser uma das novidades, a tendência é que ele seja uma das novidades do Grêmio contra o Sport. O Sport vem com uma crise assim avassaladora, né? Diretores foram demitidos, o Sport escalou jogador que não tinha condição de jogo
Então o Grêmio entra nesse jogo com a obrigação de vitória e pode sair da zona do rebaixamento nessa rodada. Pela primeira vez, inclusive, né? Exato, primeira vez no campeonato. Então vejam o tamanho desse reencontro entre a torcida e o time do Grêmio, né? É uma oportunidade de ouro para o Grêmio contra o Sport, 8h30. Mas o Grêmio ele já entra em campo também com outra vantagem, né, o Jeremias? Não? A torcida? Não, também com a torcida, né? Ele já vai ter visto os outros resultados da rodada, né? O Grêmio é um dos últimos, Grêmio Sport, praticamente fecham a rodada no domingo da noite. Tem esse ponto, né? Bom, agora vamos falar do Inter. O Inter entra em campo um pouquinho antes, porque joga no sábado contra o Galo, André. Contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E aí é o seguinte, o Galo foi eliminado da Libertadores, né? Tá daquele jeito. Será que vem um adversário de ressaca? Será que o Inter pode tirar proveito dessa eliminação? O fato é que o Diego Aguirre tem alguns retornos, né? O Diego Aguirre tem os retornos do Saravia e do Moisés, e a tendência é que eles comecem a partida contra o Galo. O Colorado não quer que o Moisés jogue, né? Mas a tendência é que ele jogue sim, por uma estratégia, enfim, o Diego Aguirre deve contar com ele de volta. Mas, por falar em Moisés e Saravia, a gente tem que falar da defesa do Inter. A defesa do Inter vem muito bem, obrigado, mas vai pegar pela frente um ataque poderosíssimo. Bruno Mendes falou sobre encarar o adversário. Vamos ver o que eu disse, quer dizer, o que o Bruno Mendes disse aí. O ataque rival, sin duda, é um dos mais fortes do Brasil. Tem um trio, não só o ataque, sino todo o time é muito bom. Então vai ser um jogo muito difícil que a gente está preparada para ir a buscar os 3 pontos lá de visitante, como fomos em outros jogos. Assim que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos a buscar os 3 pontos. Mas hoje tá mais parecido ainda. Tipo. Não, mas o Bruno Mendes é novinho. Bruno Mendes é novinho, eu já tive essa barba aqui, assim. Mas aqui, ó, eu tô recebendo a informação aqui que fizeram uma votação interna, os teus colegas, tá? Ah, os meus, os teus não. Fizeram, é que eu não participei da votação. E que tu fosse o escolhido mais bonito, estão aqui me dizendo o ponto. A barba bem? do Bruno. O Bruno é jovem. Quando eu fui jovem, eu também tive uma barba assim. Não fica legal. Mas o Bruno vai... Não, mas são parecidos. Até o próprio Jeremias já brincou com ele, né? Já, ele disse, nós somos parecidos mesmo. Eu falei, a diferença é a conta bancária, né? A diferença é só a conta bancária. Como é que é o barulhinho aí, ó? A diferença? Qual que é? Se fosse parecido com o André, não ia ter tanta diferença. Para! Tá? Isso é lenda. Ó, a gente vai sair da dupla Grenal, mas ainda é assunto ligado à dupla Grenal, porque o Atlético Paranaense venceu o Peñarol mais uma vez. E o Atlético chegou à final da Copa Sul-Americana. O que se interessa para Grêmio Internacional? Nicão abriu o placar, o Santos pegou um pênalti ainda, o goleiro do Atlético Paranaense, e depois o Pedro Rocha vai fazer 2-0 para o Furacão, que vai enfrentar o Red Bull Bragantino na final em Montevidéu, tá? O que isso importa, gente? Por que esse jogo aí ele tem ligação com a dupla Grenal? Porque com a final da Sul-Americana sendo disputada por 2 times brasileiros, é possível que o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, tenha mais uma vaga para Libertadores. Vocês não estão entendendo? Presta atenção aí, ó. Hoje, André, me ajuda aqui na matemática. Hoje são 6 vagas no Campeonato Brasileiro para Libertadores de 2022. Só que a Libertadores e a Sul-Americana, elas vão ser decididas por clubes brasileiros. Então, quem for campeão aí, na Libertadores e na Sul-Americana, se terminar no topo da tabela, vai abrir vaga. Ótima notícia para o Inter, que já está batendo na porta do G6 hoje, e uma boa notícia para o Grêmio, que se inventar de meter uma sequência de vitórias, pode beliscar uma vaga na Libertadores. Eu sei, é sexta-feira, talvez eu esteja otimista demais, mas o G6 pode virar G9 real oficial. Por quê? Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores e agora Bragantino e Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana. Já estava mais ou menos encaminhado, está confirmado. Está confirmado esses 2 confrontos que podem respingar no Grêmio Internacional. Já imaginou, André? Uma temporada toda meio que acidentada, daqui a pouco os 2 vão para a Libertadores? Será? Dá, Como é né? que a gente vai saber disso? A gente vai saber agora no finalzinho do mês, né? Finalzinho do mês, de novo. Final do mês de outubro. De novembro. Os brasileiros ali que estão nas finais, eles precisam ficar no topo da tabela do campeonato, tá? Para abrir essas vagas, entenderam? É um efeito dominó. Mas tem um time aí que é destaque. Tem um time aí que é destaque, eu li que o André estava apontando para mim aqui. Eu tô apontando. O Flamengo, rapaz. O Flamengo. Segunda-feira a gente vai falar mais do Flamengo. Agora a gente vai falar do Renato. Porque o Renato
o Renato ele atingiu mais recordes à frente do Flamengo. Ô, Renato. Mais recordes para o Flamengo e para o Renato, né? Renato, mais uma vez na final da Libertadores, o treinador que mais ganhou jogos na Libertadores e tem uma baita chance de ganhar o bicampeonato da América. Muito bem, gente, olha só, no encerramento rapidinho, quem quer ingresso? Antes da gente encerrar, olha aqui, ó, o que nós temos? Um presente para quem estiver nos assistindo e for bem rápido. Pega o telefone ligeirinho e liga para 3230-5244. O primeiro que ligar agora vai ganhar 4 ingressos para o Circo dos Dinossauros. Trezentão, hein? Muito obrigado pela audiência e pela companhia. 19h20 tem o Segunda Edição. Nós voltamos na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã. Jeremias, tu pode ligar, Jeremias. Me atenderam? Vem, fica aqui comigo. Sou eu. Bom final de semana a todos. Jeremias, vem pra cá, Jeremias. Vem pra cá, Jeremias. Não.